ricamente abençoada. Amém? Boa noite, amiga. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, que muitos não dão importância, muitos ignoram, existe até um tabu de falar sobre depressão. E muita gente acha que é falta de oração, que a pessoa não é crente de verdade. E crente tem depressão? Eis aí a pergunta: crente pode ter depressão? Antes de passar eu queria convidar a Elizabeth para sentar. Vamos sentar. Eu queria dizer para vocês o seguinte: um dado que eu peguei aqui, uma estatística que eu peguei aqui na internet, diz o seguinte: os dados sobre depressão são alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. No Brasil, são mais de 11 milhões de indivíduos com essa síndrome. E o Brasil se torna o maior na América Latina de pessoas com depressão. Mas depressão tem cura? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Espero que você seja abençoado. Vou passar aqui, Elizabeth, fala aí um pouquinho. Oi, boa noite, gente. A paz para você que está em casa, que está assistindo. Não sei se você está em casa, se você está no trabalho, mas para você que está podendo parar um pouquinho para assistir aqui essa live, boa noite, que o Espírito Santo abençoe sua vida. E como a pastora Cristina disse, nós vamos falar sobre depressão. Estou muito feliz de participar do primeiro de frente com Cristina. Isso é chique demais, entendeu, gente? Isso é coisa linda que só Jesus prepara. Obrigada, né? querida. Então vamos falar o que é a depressão? O que é depressão? Vamos lá, gente. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é a definição do que é depressão, né? Tem pessoas que só falam que é uma doença, outros pensam que é síndrome, mas na verdade a depressão ela entra no transtorno, né? É um transtorno mental. Mas não se assuste com essa palavra transtorno, tá? Porque as pessoas às vezes só de ouvir a palavra, pastora, já ficam mais, o que é isso? Transtorno, meu Deus. Mas calma, transtorno é só uma alteração no funcionamento da mente. Então, devido a vários fatores, isso pode acontecer, tá? Mas a definição assim mais clara e direta é que a depressão é um transtorno mental. É quando a sua mente começa a ter alterações, tá? E hoje de manhã eu estava lá em casa pensando na minha vida de Maria, lavando roupa, né? Que eu lavo roupa. E eu fiquei pensando de uma forma bem simples para o povo entender. Eu imaginei uma pessoa no trânsito, ela sabe dirigir, ela está ali, mas de repente fica tudo engarrafado. Ela está atrasada para ir para o trabalho ou para ir para qualquer coisa e ela tenta se esquivar, mas não consegue, às vezes acaba até piorando, né? Mas ela está bem, ela tá passando por um transtorno no trânsito, um momento chato, desconfortável, mas ela está lúcida, ela está bem consciente das suas funções, né, fisiológicas. Sim. Mas há um desconforto. Então, basicamente, só para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo na mente, a pessoa não fica desorientada, né? Ela não perde a consciência, ela não fica sem saber o que está acontecendo, ela sabe. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, mas ela sente que tem uma desordem. Então, muitas pessoas conseguem trabalhar, conseguem fazer os seus afazeres diários, porém de uma forma ruim, porque é pesado para ela. Então, ela consegue sim exercer, dependendo do nível e do grau da depressão, que existem vários, mas sim, dá para ela fazer suas funções, porém é pesado, é difícil, porque ela sabe que tem que continuar vivendo a sua vida, porém com esse transtorno, é uma confusão, um desalinhamento na mente dela. Tá? Basicamente, a definição de depressão é isso. E a gente que tem uma pessoa assim do nosso lado, como a gente pode ter esse diagnóstico, saber que essa pessoa que está do nosso lado, que muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado e a gente não percebe que ela está entrando numa depressão ou passando por um episódio aí de ansiedade, né, que pode levar a uma depressão. Como a gente vai entender ou então perceber isso nessa pessoa que está do nosso lado? Olha, existem inúmeros sintomas, tá, que você pode começar a detectar, a perceber em, de repente, alguém que você acompanha, um parente, um amigo, alguém, um colega de trabalho, enfim.
né, um irmão da sua igreja, alguém que é próximo a você. Existem vários sintomas, vários. Mas um dos sintomas que de cara você pode perceber é quando a pessoa começa a exercer aquilo que ela sempre exerceu com muito prazer, mas agora ela já não tem mais aquele mesmo brilho. Então ela faz, mas ela é como se fosse uma obrigação, é pesado para ela. Então, por exemplo, vamos falar da gente aqui, igreja. De repente você tem uma amiga que ela é regente do coral é o amor da vida dela, é a paixão da vida dela, é o dom, ela ama fazer isso. O Senhor chamou ela para isso. Mas você começa a observar que já tem um mês e meio, 2 meses que ela está indo, mas já não é da mesma forma. Então, o prazer nas coisas diminui. Tudo aquilo que você fazia de forma natural e prazerosa, você começa a ter essa queda. Então, é um dos primeiros sintomas que você já pode começar a ficar atento. Eu não estou falando de um dia ou outro que você está mal. Isso é normal e é inerente do ser humano, tá? Todos os sentimentos são inerentes do ser humano. Está tudo aí em você. Então, tristeza, ansiedade, momentos de que você fica um pouco mais exaltado, tudo isso está aí. A gente tem que aprender a administrar, seria um outro momento para falar, mas o que fala sobre isso é temperança. Então, não estou falando de um dia ou outro. Eu estou falando de alguém que ela vem muito nessa batida constante. Ela era muito alegre naquela função, mas já foi aí, já tem 1 mês, 2 meses, ela mostra sinais de que não está bem ali. Você pergunta, às vezes, na maioria das vezes ela vai falar que está bem, mas você percebe que a diminuição, rendimento dela, teve uma queda muito grande. É interessante que, às vezes, por exemplo, eu tenho na família pessoas que ficaram deprimidas e eu não percebi. Entrou numa depressão e eu não percebi. E depois me falaram, mas ela estava com depressão. Mas como se eu estava ali do lado dela e não percebi que ela estava com uma depressão? Então, é complicado, você tem que ficar atento, porque normalmente eu acho assim, que a pessoa tem noção ainda e começa a se esconder. Sim. E parece que ela está tudo bem com ela, você pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem. É a mesma coisa, eu posso te ajudar a fazer alguma coisa, eu posso te ajudar, se você estiver precisando de uma ajuda, você me liga. Na realidade, ela não vai ligar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, quer dizer, você às vezes tem pessoas na sua casa, está ali convivendo e você não vai ver. Então, Verdade. quando você vai ver, a pessoa já está mesmo num buraco, Sim. porque a depressão é um buraco, né? Sim. E personagens bíblicos passaram por isso. Sim. Né? Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, Elias lutou com os profetas de Baal, né? E depois, com medo de Acabe, ameaçando ele de morte, Elias entrou dentro de uma caverna. Sim. E ali se escondeu e ficou em depressão e disse que preferiria morrer, que só sobrou ele. Na realidade, o Senhor mostrou que tinham mais 7.000 que não tinham se dobrado, né? Os joelhos, e ainda abençoou com um amigo, que foi Eliseu, um companheiro, né? Então, quer dizer, depressão tem cura, né, Elizabeth? Tem cura. Eu quero voltar só um pouquinho para falar, responder algo que a pastora falou ainda agora, a pastora Cristina. Ela falou sobre não perceber, ela já conviveu com pessoas de perto e que ela não percebeu o que estava acontecendo. Geralmente, quem entra na depressão, ela não vai falar, porque há um tabu, há uma vergonha e há uma resistência de quem está passando por isso. Então, quem começa a perceber que está passando por isso, na verdade, ela passa pela fase da negação, ela não aceita, então ela repete várias vezes que está tudo bem. Isso é um erro, né? Nós temos sim que falar que está tudo bem, nós temos sim que acreditar sempre, ter pensamentos positivos, mas quando a gente percebe que há uma desordem, e a gente percebe que isso já está além, você tem sim que falar. As pessoas nem sempre vão perceber. E acontece muito o seguinte, pastora, às vezes um amigo, um parente até percebeu, e aí ele vai lá e fala, está acontecendo alguma coisa, e aquela pessoa mostra resistência, ela não vai falar, e o parente, às vezes, fica sem paciência. Então, assim, o que eu mais escuto é pessoas falando assim, olha, eu até quis ajudar, mas não quis, então, ele não é nada, é frescura, o problema é dele, ele está fazendo charme, e Verdade. não é. E É aí há um abandono do parente, porque o parente espera que o outro fala, sim, estou precisando, mas nem sempre ele vai falar. É isso aí. Depende também de você ficar firme ali mesmo com a negação daquela pessoa, porque ela está tendo uma resistência e é necessário ter o amor para que você persista, porque de início você vai ser repelido, a pessoa vai tentar te afastar. Mas se acontecer isso, e se essa pessoa ela é muito importante para você, resista a esse momento, porque na verdade ela está
com uma dor muito grande. Em algum momento ela vai ceder e ela vai pedir E ajuda. a gente começa a achar, para pensar, você que está em casa aí, já passou por isso, a gente começa a achar que ela não quer reagir, Exato. né? Aí você fala, você ajuda, e você começa a achar assim, é o que você falou, está fazendo corpo mole, não está reagindo, eu estou me dedicando, estou fazendo, mas ela não está respondendo. E é muito diferente a depressão com a personalidade, ela não é aquilo. Exatamente. Ela não é aquilo, ela está assim, né? Ela não é assim, ela está passando por um problema. Então, quer dizer, é difícil até você que está acompanhando esse tratamento junto com a pessoa, você vai precisar futuramente de um tratamento também, né? É verdade. Não é? Verdade. Porque não é fácil. Não é fácil ter uma pessoa depressiva em casa. Tudo muda, muita coisa muda. Falando sobre o profeta Elias que você falou, pastora, eu achei muito interessante, gente, porque falar de Elias é falar de uma posição, eu não estou falando de amados de Deus, eu estou falando de cargos eclesiásticos, vamos falar assim, né? Falar de Elias é falar de alguém com muita autoridade, de um cargo muito elevado. Então, ele era o profeta do momento, e isso me chamou muita atenção. Hoje, essa madrugada, eu passei horas meditando sobre essa noite que nós estamos agora vivendo aqui, e eu pensei muito em Elias, porque Elias, olha isso para você que está em casa aí agora, Elias era reconhecido pelo cinto. Então, imagina a fama dele, pastora. Verdade. Gente, podiam não saber o nome. Sabe quando você, de repente, tem um parente que não é crente, que ou ele não vai muito à igreja, independente da sua religião aí, você nem sabe muitas coisas, mas você vê alguém passando na rua, você fala, aquele lá é o pastor tal, aquele lá é aquela, porque ela é uma pessoa muito pública. Então, Elias era esse cara que podia alguém, de repente, da barraquinha da esquina, nem saber o nome, mas sabia quem ele era pelo cinto dele. Tem um cara com aquele, é o Elias. Então, ele era uma figura muito conhecida. Ele suportou um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, ele profetizou num tempo muito difícil, e isso tudo é atual, isso tudo é para esse tempo que a gente está vivendo também. Então, pessoas que estão de frente, para que as pessoas a ouçam, de frente como exemplo, de frente com uma responsabilidade muito grande, elas têm uma tendência a forçar uma aparência de bem-estar, porque muita alegria, né? Muita alegria. Exatamente. Porque todo mundo me conhece. Então, às vezes, eu até estou triste, eu até estou angustiado, porque a depressão, ela não é de um dia para o outro, ela é um conjunto de fatores, de situações. Então, começa de um ponto de partida. E é nesse começo que um Elias, que é conhecido pelo cinto, começa a mostrar um bem-estar. Eu estou firme, eu estou forte, eu estou bem. E aí ele fica 3 anos em isolamento, e aí foi fatal. Verdade. Porque nesse isolamento, em que ele fica ali sozinho, começa a se desenvolver essa depressão tão profunda, que o anjo chega não para falar para ele profetizar mais alguma coisa naquele momento, porque não era o momento, era o momento de tratamento. E a gente que é liderança, você que é liderança, quem é liderança, precisa entender isso. Você não vai deixar de ser o profeta se você precisar desse momento de tratamento. Verdade. Então você percebe que o anjo, pastora, fala assim para ele, não fala, olha, o Senhor está falando para você ir lá e profetizar, e eu te digo, não, é hora de você se alimentar, cuidar de você. Isso é lindo demais. É porque, às vezes, complementando assim, nós como líderes, né, muitas vezes a gente tem uma tendência a mostrar uma coisa e ter vergonha de mostrar que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um tempo para nós, né? Passar uns 2 dias juntos, com algum casal, pedir ajuda, porque a depressão, eu vejo assim, por exemplo, eu vou contar vou dar um exemplo meu, né? Morava eu e minha filha e meu esposo, minha filha foi para Portugal e de repente a casa ficou vazia, porque a depressão, a tristeza, que se você não cuidar, ela vai virar uma depressão, ela vem aos poucos, é o que você falou, ela não vem de um dia para o outro, ela vem sendo, né, tipo assim, alimentada por vários episódios. Então, eu lembro que eu entrava no quarto da Carol e chorava muito, e, em vez em quando eu via o pastor lá deitado, ele só queria estudar no quarto dela e tal, eu via chorando muito, e eu pensei, se nós não cuidarmos de nós, nesse momento, nós vamos ficar deprimidos, e vai piorando, e às vezes a gente não quer pedir ajuda,
Pô, você é líder, você é pastor, como é que você vai dizer que está com depressão? Na realidade, todos nós sofremos decepções, né? Perdas que trazem coisas. Tem coisas que a gente perde que para uns não é nada, mas para nós é muito. É verdade. Não é verdade? Eu anotei aqui que eu achei interessante sintomas físicos e psicológicos. Olha isso, eu não sabia. Alteração de peso, ganho ou perda. Gente, se eu ganhei um pouquinho, não foi por causa da depressão, tá? Mas está aqui. É uma verdade. Não é verdade? É uma verdade. Ó, alteração do sono, passa a ter insônia. Ou dormir demais. Ou dorme demais. Quer dizer, muda, né, completamente o seu ritmo. Fadiga ou perda de energia. A pessoa fica sem energia. E não é preguiça. Não é preguiça, Porque né? tem muita gente que fala para quem é depressivo, você é preguiçoso, você não quer fazer. Não é. A mente dela, ela quer, mas o corpo não acompanha. Ela tem uma queda de energia muito grande por Desânimo, conta né? dos neurotransmissores, que quem passa por depressão, há uma queda muito grande, química. Tá? Então, automaticamente, os hormônios caindo, tendo essa queda e tendo queda de neurotransmissor, vai ter essa falta de energia. Ela quer reagir, não consegue. Então, é uma fala, o que não falar para alguém que está com depressão, não diga isso, você é preguiçoso. Não diga isso, você não quer reagir, você não sabe o que está acontecendo dentro do corpo, não é só na mente. Quando a pessoa entra em depressão, é um fator de coisas, que nós vamos falar daqui a pouco. É muita coisa acontecendo, inclusive na química do corpo, por isso tem a baixa de energia. A baixa de energia, sentimento de culpa excessivo, Sim. Achando que também ela não dá certo, não faz as coisas certas, né? Dificuldade de concentração, olha isso, gente. Baixa autoestima, problemas psicomotores, Sim. Alteração da libido, tanto para o homem quanto Sim. da mulher, né? Sentimento de vazio, pensamentos suicidas. Exato. Gente, eu posso falar com muita propriedade. Eu já contei aqui na igreja. A minha sogra morava conosco no andar de baixo e eu não percebi a situação que ela estava passando. Então, quer dizer, ela teve um surto depois de alguns dias e ela surtou. Nós levamos ela para o hospital e lá deram uma injeção. Você veja bem, a pessoa morando ali abaixo, você está morando em cima e a pessoa está morando embaixo. Você conversa com a pessoa e não percebe. E no dia que você vai ver, ela está surtando, você tendo que correr com ela para o hospital. Ela passou 3 dias internada, passou por um hospital, não ficaram, mas tomou uma medicação que já deu uma alteração. Quando foi para o segundo hospital, deram outra medicação e minha sogra veio a falecer em 2 dias. Então, quer dizer, eu tenho isso vivido dentro da minha família, entendeu? Porque era mãe do meu esposo e a gente não percebeu. Então, quer dizer, ela deu vários sintomas aqui, ela começou a se isolar e eu não percebi. Quer dizer, ela já não era mais alegre. Eu achava que ela devia estar assim, deve estar com alguma dívida. Olha, gente. E a gente começa a achar o seguinte, isso é manha, ela quer fazer manha para o filho, né, dar mais atenção. Gente, minha sogra estava surtando logo abaixo da nossa casa. É muito triste. Isso acontece muito. Um dos fatores que mais dificulta o diagnóstico é esse. É quando as pessoas que estão próximas, elas não conseguem enxergar o que está acontecendo ou às vezes distorcem o que estão vendo. Tá? Então, eu recebo muitas pessoas quando eu vou atender que dizem exatamente a mesma frase. Todos eles que entram no consultório, na sala, falam, eles não me entendem. Sempre, a primeira fala é essa, por que você está aqui hoje? Eu estou aqui porque ninguém consegue entender. Porque conviver é muito difícil. Então, você até quer entender, às vezes o parente até quer entender o que a pastora Cristina disse. Até quem é parente não está com depressão tem que fazer um acompanhamento para entender aquilo. Mas, às vezes, até quer entender, mas, às vezes, pela demora da melhora, acaba se achando que é frescura, acaba se achando que é para chamar atenção, e essa fala para quem está doente é muito pesada, e ele se sente mal compreendido, agravando mais a depressão, que pode trazer o suicídio. Verdade. Eu coloquei aqui assim, olha, o que pode trazer uma depressão? Perdas, né? Perdas. Trauma de infância. Sim, aí agora nós vamos falar o que causa, né? Fala aí, então, fala, Elizabeth, que essa área aí você conhece bastante. Vamos ouvir aqui a
a pessoa que está trabalhando com isso, né? O que causa uma depressão. Fatores, gente, né? olha só, o que causa, né? É causado por uma interação de diversos fatores. Então, preste atenção nisso. Eu fiquei depressiva só porque alguém me deixou. Não, você pode ter uma tristeza muito profunda. Mas isso não é o suficiente. Você já passou por... existem 2 outros fatores ou um outro fator que passou desapercebido por você. Você não ligou, não se importou, ou achou que já tinha resolvido, ou achou que estava bem, e aí vem mais alguma coisa e acontece. Eu hoje recebi uma ligação, né, de uma pessoa dizendo o seguinte: eu preciso de ajuda, e era muito urgente, é muito urgente, porque perdeu a esposa tem 1 mês e ele está com pensamentos suicidas. Essa pessoa está com pensamento suicida. Olha aí. Mas não, o fator depressão não é porque a esposa faleceu, embora é um fator terrível, luto, é muito pesado o luto, mas não é só esse fator, havia uma outra coisa. E qual é a outra coisa que havia e ninguém percebia? A dependência, porque a fala dessa pessoa foi: eu não aprendi a viver sem ela. Então, nunca é só um fator, nunca é só porque alguém se foi ou alguém morreu, não é. Existe algo a mais que você não se atentou, a vida é corrida, tudo é corrida, é uma agitação só, você só foi vivendo a vida, e aí junta-se um outro fator. Então, é um conjunto de fatores, tá? Para você entender, não é só uma coisa que gera depressão. Existe uma coisa a mais que você não deu atenção. Então, fatores que pode causar: fisiológico, genética, predisposição. Quando uma pessoa entra no consultório, seja do psiquiatra, seja do terapeuta, existe uma ficha chamada anamnese. É inúmeras perguntas, é cansativo, é chato, mas são necessárias, porque ali o profissional vai diagnosticar de onde veio. E um grande fator é genético. É sempre importante saber, na sua família, quem mais teve, quem mais passou. A tia, o avô, a mãe, a minha bisavó, fator genético. Então, isso é uma predisposição. Eu costumo dizer que é como se fosse um bichinho que está dormindo, de estimação que você tem lá, de repente, um gatinho, um cachorrinho está dormindo, ele está quietinho, você até esquece que ele está ali. Você passa e pisa na pata dele sem querer para você ver. Verdade. Já estava, só que estava tão quietinho, estava dormindo. E um gatilho vem e desperta o fator genético, tá? Então, o luto pode disparar esse fator genético. Um trauma, uma perda, um romance, vários fatores. Vamos lá. Então, déficit de alguma substância. Pastora Cristina, isso para você que está em casa, você que não se alimenta direito, busca um nutricionista, para de viver de fast food. Pessoa que só come pizza, cachorro-quente, hambúrguer, coxinha. Deus falando purinho. Porque hoje, todo mundo que vive na rotina de trabalho, é muito mais fácil comer coisas industrializadas, né? Tem gente aqui que está lá, ali nos bastidores está assim, gente, ó, que vocês não estão vendo. A vida corrida facilita eu passar no trailer do seu Joaquim e comprar um cachorro-quente para casa. A vida corrida de quem trabalha no centro teve que pegar o ônibus correndo para vir para a igreja, não deu tempo de lanchar e vai comer empada. Legal, mas é uma rotina sua? Vai ter uma baixa muito brusca de químicas no seu corpo, de substâncias, de vitaminas, e isso pode gerar depressão. Tá? Então, lembra sempre, existem vários fatores. Então, déficit de substância, nutrientes, vitaminas, tudo isso, quando alguém chega no consultório e vem a anamnese de novo, como é a sua alimentação, como é a sua rotina? Você toma café, você almoça? O que você come quando almoça? Tudo isso é importante. E a gente pensa que não é, né? Que tudo comida isso não altera nada disso, né? Mas se você tiver uma queda de vitamina B muito grande, mesmo que você esteja muito bem, você vai ter sintomas de depressão. A vitamina B é importantíssima. Taca a banana nas crianças, vê aí as frutas que tem vitamina B, suplemento, porque é importante. Muito importante. Engraçado que essa da genética, né? Você falou, né? Se a gente for parar para pensar, é verdade. Porque a gente conhece famílias que a mãe teve, a filha teve, né? Então, quer dizer, a sobrinha teve. Se você parar para pensar, é um fator genético. É fator genético. E fora que a gente... teu microfone está bem? Está funcionando. Fora que a gente tem um agravante em cima disso tudo. Nós temos um inimigo chamado diabo, né?
É verdade. Que, além disso tudo, ele trabalha direto na nossa mente, É né? verdade. Né, Elizabeth? É verdade. E fora o fator genético, o que mais aí que a gente... Aí entra o que a pastora já falou, né? Que são fatores psicológicos, traumas, conflitos conjugais. Então, a pessoa que ela vive num conflito, um mês é uma coisa, né? Coisas que todo casal passa e a gente vai resolvendo ao longo da vida, vai se ajustando. Mas esse conflito tem quanto tempo já? Né? E aí é muito abrangente, de repente não dá para falar, mas quanto tempo tem que essa mulher ela se sente diminuída? E às vezes não é 1 ano, 2, 3, e vice-versa, o homem também. É um fator, tá, para que venha desenvolver sim uma depressão. Então, problemas conjugais, questões ambientais. Então, se você mora numa cidade que é extremamente agitada e você morou na roça a vida inteira, casou com alguém, eu estou dando exemplos, casou com alguém e foi morar na cidade, não está acostumado, você vai pirar. Porque os fatores ambientais também são coisas que podem desencadear uma depressão. Existem várias, inúmeros. Dependência de álcool e drogas ilícitas. Isso tá? eu vi também. Então, por um exemplo, você que tem uma vida voltada para substâncias químicas, ou fuma, ou bebe, ou usa drogas, você sabe todo o estrago que isso faz na tua vida e você tenta sair, mas não consegue, aquela guerra, e você começa a ficar depressivo, porque você sabe o que é preciso fazer, mas você não consegue fazer. E aí entra a questão de você pedir ajuda, né? É todo um trabalho. Quem tem depressão e faz uso de substâncias químicas, ele tem que ser acompanhado pelo terapeuta, pelo psiquiatra, e tem que ser acompanhado por um profissional que trabalha só com adictos. Nem sempre vai ser só o terapeuta, nem todo terapeuta trabalha com adicto. Né? Adicto é quem é dependente de substância química. Então tem que ter alguém especialista, porque ele vai saber os momentos que você está tendo abstinência, ele vai saber a forma correta de te tratar. Às vezes a pessoa tem que ficar trancada num quarto porque ela tem surtos, crises, e só um terapeuta não resolve isso. Então é um conjunto de pessoas trabalhando para ajudar uma pessoa que passa por isso. Agora, deixa eu só fazer uma perguntinha que eu acho interessante. Você que está em casa aí, pensa comigo. Como pode alguém ter depressão? É difícil a gente entender, né? A depressão o nome já engloba assusta, tanta coisa, sim. né? Como pode uma pessoa que tem depressão, tem surto, já foi internado e está em casa e tal, passa o dia bem e à noite não fica legal, trabalha fora, faz tudo, mas quando chega em casa ou no final de semana parece que desaba tudo e a pessoa entra numa tristeza. Como pode isso? É engraçado que uma vez eu pensei sobre isso também, e não é só a depressão, qualquer doença piora à noite. Né? Se uma pessoa está com febre, ela fica até de dia, até mais ou menos, mas chegou à noite, parece que vai para 40 aquilo. Verdade, uma pessoa está com dor de garganta durante o dia e ela até consegue fazer algumas coisas, mas chega de noite, parece que fecha, ela quer ir para o hospital de qualquer jeito. Tudo acaba piorando à noite, porque o clima muda, o ambiente muda, tudo é fator para desencadear. Então, o escurecer é um gatilho, o clima, a temperatura, o silêncio, tudo isso, por isso a noite acaba piorando. Agora, interessante, né? Eu não sabia, se a gente for ligar isso, realmente é isso mesmo. Mas a gente passa a achar o seguinte: poxa, mas se ela trabalhou, ficou bem lá o dia todo, aí chegou em casa, é verdade. Isso aí para mim não é depressão. A gente começa a achar, isso aí para mim, na realidade, frescura. E a pessoa está doente, sim, entendeu? Está doente, está pedindo ajuda e a gente acha que não é doença. Na verdade, ela está vivendo a vida dela, mas ela está fazendo muita força para que ela seja aceita e se encaixe. A verdade é essa, ela não está ali bem. Ela está fazendo muita força para estar ali. Só que de noite ela não precisa fazer essa força porque ela está sozinha. E aí é muito perigoso para quem está com depressão ficar sozinho, dependendo do grau que esteja. Tá? Se ela estiver num grau muito avançado e você é parente de alguém assim, nunca deixe só. Então, o que tem de relatos essa semana, tem 20 dias aproximadamente, eu me senti muito impotente, porque a gente recebe muitas mensagens, mas eu até mostrei para o meu esposo, e eu recebi um vídeo que a menina tinha acabado de gravar me pedindo socorro, porque ela retalhou todo o braço.
E ela falou, Elizabeth, eu estou aqui e o que eu faço agora? E era muito sangue, só que ela mora em Minas Gerais. Eu me senti impotente. Meu Deus. Porque o que eu ia fazer daqui do Rio de Janeiro? E eu fiquei ali acompanhando ela pelo telefone para ela não se sentir sozinha. Porque a mãe não estava, não tinha ninguém. E a família sabe que ela é depressiva, a família sabe que ela faz acompanhamento, mas saiu e deixou ela. De noite sempre é pior. Sempre, guarda isso, gente. Não é que de dia não é. É que de noite sempre é pior. Então, o sentimento de abandono é muito grande, de frustração é muito grande, não tem ninguém aqui, ela vai fazer besteira, e foi o que ela fez. E demorou muito tempo, mais de hora, para o sangue parar. Meu Deus. Até que alguém chegasse para socorrer ela. A pessoa acha que não vai acontecer nada e deixa aquela pessoa que está com depressão sozinha, né? Quer dizer, tudo é fator para ela, tudo coopera para ela tentar um suicídio, tudo morrer, coopera, né? Tudo coopera. Poxa, é muito triste. E uma coisa que também me incomoda muito, eu antes, vou contar para vocês isso, eu achava o seguinte, que esse negócio de depressão, a pessoa passa o dia todo normal, que eu achava que crente não tinha depressão, porque tem Jesus. Tem Jesus, por que eu vou ficar deprimida, se Jesus é a cura? Então eu achava, como pode aquele irmão estar com depressão, entendeu? Eu acho que muitos de nós já pensamos assim. Sim. A gente não tinha conhecimento. Hoje, né, os estudos, a internet, isso tudo está fazendo com que a gente consiga entender melhor. E eu vejo quantas vezes eu julguei pessoas que estavam deprimidas e que se afastaram, largaram o ministério, algumas até se mataram. Quer dizer, e a gente acha, como pode um crente, um pastor fazer isso? Não é verdade? Então, quer dizer, a gente costuma julgar e, além do mais, achar que aquela pessoa não é espiritual. É verdade. Não é? Gente, uma coisa só para você que está aí assistindo ter um entendimento. Nós somos trino. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Cada parte nossa, ela tem que ter a manutenção da forma adequada. Então, o seu corpo, ele não vai ser alimentado, o seu corpo, sua fisiologia, sua matéria, ela não vai ser alimentada de Bíblia. Ela vai ser alimentada de um nutriente adequado, da vitamina adequada, do exercício adequado que você vai fazer na academia ou não, ou no pilates, seja lá como você gosta de se cuidar, ou dar aquela corrida porque você percebe que a tua respiração está ruim, você precisa. O corpo vai ser alimentado e tratado da forma adequada para ele. Espiritual. Como que o meu espírito vai ser alimentado? Não vai ser correndo, não vai ser ir na academia, o meu espiritual não vai ser alimentado comendo uma maçã, uma banana, uma pera, não é. O meu espiritual vai ser alimentado pela palavra, porque a palavra alimenta o meu espírito, o alimento adequado para cada parte nossa. O problema nosso, quando eu falo nosso, eu digo nós cristãos, por muito tempo nós esquecemos a alma. E atribuímos coisas do espírito para a alma. Então, quando alguém estava com depressão, quando alguém estava com um transtorno bipolar, quando alguém... Pasme, pessoas com transtorno bipolar ou transtorno borderline, alguns anos atrás, eram consideradas como pessoas possessas de demônio. Mas era um transtorno. E quando eu falo do transtorno, eu estou falando que a pessoa pode ir no neurologista, fazer uma ressonância, e a ressonância vai mostrar que há um problema. Porque hoje o exame de imagem, a ressonância mostra as partes do cérebro que estão mais ativas, as que não estão. Realmente é um problema de saúde, mas antigamente era atribuído a questões espirituais. Então, por muito tempo cuidamos do corpo, por muito tempo cuidamos só do espírito. Aí a igreja avançou, nós avançamos, a nossa mente começou a aprender, a entender muita coisa. Vamos cuidar do corpo. Começamos a cuidar do corpo e do espírito, e a alma ainda continua abandonada. Mas a alma precisa ser alimentada e tratada com as ferramentas para ela. Então, a alma é psique, é emoção. Não dá só para orar, não dá só para se alimentar de uma fruta. Você tem que cuidar com as ferramentas para a sua alma. E dores da alma você não vai tratar só orando. Nós oramos, pedimos orientação a Deus e procuramos ajuda de alguém, de um profissional que vai poder nos ajudar. E eu acho que até hoje, lógico, esse tabu acabou para muitos, né? Para muitos. Mas eu acho que até hoje é uma cultura. Não sei se eu creio que tem uma cultura por detrás disso, achar que todo depressivo está possesso de alguma coisa
né? Ou não é espiritual. Eu acho que ainda tem em muitos Sim, lugares isso. sim, muito. Né? Vamos tratar com oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas não esqueça que oração tem que ter ação. É verdade. Tem que levar essa pessoa para o médico. E a gente começa a orar, expulsar tudo que tem que expulsar, que não existe, e você começa a ficar, não, deixa porque vai melhorar. Não, leva para a igreja, leva para a reunião de oração, leva para o monte. Gente, oração vai melhorar? Vai ajudar? Vai. Mas Com não certeza. vai ser aquilo que vai levar ela a... Não é só a oração, como eu falei do profeta Elias, que ele precisou de uma palavra, levanta e anda, mas ele recebeu um alimento. Então, não é só a oração, Deus, ele é a nossa base, ele é tudo e ele pode todas as coisas, mas nós precisamos entender que o Senhor colocou pessoas aqui, doutor de inteligência, de sabedoria, para te acompanhar, que se for necessário. Né? E não foi nada programado aqui, eu nem lembrava desse episódio, mas eu acho que é legal falar, pastora, de um paciente que não foi meu, foi de um amigo, né? E aconteceu algo muito terrível, por questões religiosas, e eu estou falando religiosidade, eu não estou falando da nossa religião, estou falando de religiosidade, do exagero. Esse rapaz, ele tinha um transtorno muito sério, e ele sofria muito por esse transtorno, e ele queria tirar a vida, ele tentou algumas vezes, porque ele não queria fazer o que fazia, mas não conseguia ficar livre. A família evangélica, então a família orou muito, expulsou muito, fez todas as campanhas e não funcionou, porque não era só oração. E esse rapaz procurou ajuda profissional. E quando ele procurou ajuda profissional, ele começou a ser tratado por um psicólogo, um terapeuta e o psiquiatra. Os remédios começaram a fazer efeito, porque existem transtornos, que não é o caso da depressão, mas existem transtornos que a pessoa vai conviver com ele, vai aprender, vai ter uma qualidade de vida melhor, dependendo do problema, tá? Mas ela consegue viver. Não é a depressão, ela tem um tratamento e a pessoa fica muito bem. Mas no caso desse jovem, ele tinha um transtorno muito sério e ele começou a fazer o tratamento e melhorar gradativamente. E teve uma oração na casa dele. E no dia da oração que teve na casa dele, alguém foi usado e disse: jogue todas as medicações fora, porque a partir de hoje você não precisa mais disso. E a mãe dele disse para ele: jogue fora. E ele jogou fora. E com uma semana depois, ele tinha tirado a vida dele. Ele não suportou a dor. Olha isso, gente. Eu quero abrir um parênteses para você que está aí. Olha o perigo. É muito perigoso. E foi uma coisa muito marcante, muito dolorida, porque a forma que ele tirou a vida foi terrível, foi muito feia. E só que aquela pessoa que tinha dito isso, disse que tinha certeza que ele poderia ficar sem a medicação. Nós espiritualizamos coisas que não é para espiritualizar. Verdade. Precisamos ter visão de Deus, revelação. Se você não teve visão e revelação, não use Deus. Deixa Deus te usar. Então, se Deus falar com você e você entender que é Ele realmente, você tiver certeza para dizer para alguém, não tome, ótimo, porque eu creio em revelações. Nós somos pessoas que cremos nos dons espirituais, mas se Deus não te disse nada, não use Deus. Porque isso é muito perigoso e na balança, a vida desse jovem agora está na mão dessa pessoa. Meu Deus, com certeza. Isso é muito sério. E uma coisa, por que isso aconteceu para você que está em casa? Pessoas que começam tratamento e param porque acham que melhoraram. Não, já estou conseguindo dormir. É uma melhora, assim, significativa. Exatamente. E já acha que tá bom. Estou conseguindo dormir. Já passei uma semana sem chorar. E ela interrompe. Existe uma palavra chamada efeito rebote, que é vir todos os sintomas pior do que estava quando você interrompe um tratamento. Então, o que aconteceu com esse jovem? O que aconteceu é que ele estava tendo uma melhora e ele interrompeu bruscamente, ele parou com tudo. Ou seja, teve o efeito rebote, que veio tudo muito pior, já era ruim, veio muito pior, ele não suportou quando veio esse efeito de uma onda gigante. Tá? Um profissional, ele vai reduzindo a medicação. Então, não tenha medo. Muitas pessoas falam comigo, eu não quero um psiquiatra, eu tenho medo. Não, é um trabalho em conjunto. Sou eu e o psiquiatra, você tem que tomar medicação. Não tenha medo. Quando você começar a ter uma melhora, o próprio profissional vai diminuindo o desmame até que você não precise mais. Então, fique em paz, não tem problema de dependência, é só você fazer o tratamento da forma correta. Esse jovem, por uma palavra, parou de tudo de um dia para o outro,
não fez o desmame, ele não suportou o peso e tirou a própria vida. Olha que responsabilidade. Você indicar para uma pessoa parar de tomar remédio. E a tendência, eu estava lembrando, né? Se a gente toma remédio para o estômago, quantas vezes a gente toma remédio para o estômago? Quantos anos eu tomei remédio para dor de cabeça? Qual o problema de tomar um remédio para ansiedade? Aí você começa a achar, vou tomar remédio para ansiedade, já vão dizer logo que eu estou ficando doidinha, que eu estou deprimida. Eu vou confessar uma coisa para vocês, para quem não me conhece bem, eu sou elétrica, eu sou uma pessoa elétrica. Eu preciso de um tratamento. Gente, peraí, eu estou me conscientizando, alguns amigos meus, minha filha falou, mamãe, a senhora precisa de uma pessoa para a senhora se abrir, conversar. E eu estou me conscientizando disso a cada dia. Que bom. Porque, às vezes, a gente quer carregar o mundo nas costas. É verdade. E um problema que eu vou confessar também, eu começo a achar assim, o que aquela pessoa está achando de mim? Eu estou preocupada com o que a pessoa vai achar. Ela falou, mamãe, um tratamento, a minha amiga Valéria, né, que é pastora, já falou, Cristina, você vai dar uma relaxada. Porque muito bom, gente. Eu sou uma pessoa que não durmo bem, não durmo à tarde, né, poderia descansar. E eu fico, olha aí, não, gente, veja bem se eu não preciso de um tratamento. Se eu for dormir, eu fico pensando, olha aí, por que eu vou dormir? Tem tanta gente que está trabalhando, mas eu já sou aposentada. Eu tenho esse direito, trabalhei 34 anos, fico preocupada com que alguém vai ligar e vai dizer que Cristina está dormindo. Gente, eu preciso de tratamento ou não preciso? Sabe o que é isso? Elizabeth? Uma coisa bem rápida, só para você ter uma palhinha, eu posso chamar isso de crença limitante. Olha aí, olha aí. O que Anota é aí, crença limitante? Que é crença limitante, que não é só isso, mas provavelmente também acontece com você. A crença limitante é aquilo que eu aprendi desde sempre. Então, eu acho que eu sou assim. Olha. Mas, na verdade, você não é. Eu já estou fazendo uma consulta aqui, na verdade, você não é. Então, provavelmente, em algum momento da sua vida, não sei se com pai, com mãe ou com algum parente muito próximo, em algum momento você entendeu que não podia parar. Era primordial para você. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Então se tornou uma crença limitante. A crença limitante é, na minha mente, se eu parar eu não sou produtiva, se eu parar é um peso de culpa, parece dar uma aflição. Isso. E você fica com comichão, você tem que levantar, fazer alguma coisa. Porque a sua mente aprendeu que parar é errado. É uma crença limitante que você pode reverter. Não, deixa eu abrir um parênteses, que é o pior. E quem está do meu lado sofre porque eu quero que a pessoa também faça. Olha isso, gente. Então, veja bem, eu estou com essa crença limitante já há muito tempo. Então, eu estou aproveitando, meus amigos, que vocês estão aí em casa, eu estou aproveitando esse período Crenças aqui limitantes, elas trazem sim, elas podem desencadear depressão como outros transtornos, tá? E o esposo sofre, porque eu falo assim, pô, você não fez isso? Mas já está sentado? Quer dizer, eu acho que a pessoa tem que trabalhar o tempo todo. Sim. É interessante isso. E eu vejo como isso me prejudica. É porque vem fadiga, vem vários fatores de outras coisas, né? E eu começo a me culpar porque eu não estou fazendo. Crença limitante, tem certeza. Olha aí, gente, eu tenho certeza que isso encontrou alguém também em casa, né? E por que a gente tenta não passar isso, essas nossas dependências, essas nossas, entre aspas, dificuldade para as pessoas? Para que as pessoas não pensem que nós somos dependentes de alguma coisa, que a gente quer passar que está tudo sempre, tudo Sim. muito bem. E, na verdade, não é só por isso também, mas é também porque nós criamos um personagem e entendemos que temos que mantê-lo. Olha, isso é verdade. E aí, você manter o personagem é muito trabalhoso e, às vezes, sai muito caro. Então, tem muita gente que tem dificuldade de sair do personagem. Quando eu falo personagem, eu falo do nosso cotidiano, porque se você é professora, lá você é professora dos seus alunos, você não é a mãe daquelas crianças. Então, você criou um personagem de professora. Aqui na igreja, a pastora Cristina não é a esposa do pastor Pedro, ela é a pastora. Então, nós vivemos de personagens, nós criamos porque a sociedade exige. E quando esse personagem é afetado, eu não quero. Verdade. Porque agora, como é que eu vou falar para as pessoas que esse personagem, essa persona,
não é aquilo que eles achavam. Exatamente. E aí a gente tenta manter a todo custo, e é por isso que a gente se prejudica A bastante. gente vai sofrendo, né? Exatamente. Porque a gente começa a mostrar uma coisa, aí, gente, estou mostrando. É uma falha. Eu acho que eu tenho que estar em atividade o tempo todo. E me culpo quando não estou. Eu já passei isso nas reuniões com pastores, que eu fico assim, eu penso o tempo todo. Eu falo aqui na igreja que quando nós vamos abrir, eu já estou pensando na festa que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. É o tempo todo a mente trabalhando. Isso é muito cansativo. Eu acho que isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser muito ruim. E outra coisa, eu vejo, sabe, Elizabeth, eu não sei se você vai concordar comigo, que está em casa, a pessoa que foi abusada, a pessoa que sofreu alguns traumas da infância, mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer. Vai aparecer, não vai? É aquela caixinha que você falou que está guardada. É a caixa de Pandora. Não é? Vai aparecendo. A caixa de Pandora, ela tem uma história interessante, mas basicamente ela é o seguinte: todo mundo sabe que tem alguma coisa, só não sabe o que é. Então, eu estou incomodada, eu sinto tudo, mas eu não sei de onde está vindo isso. E muitas pessoas na vida adulta não associam ao abuso da infância. Ela pensa que é por alguma coisa que está acontecendo no presente. Mas não, o que está acontecendo no presente foi só o que despertou o que já estava lá. Tá? Isso pode acontecer a qualquer momento. O que eu mais recebo são pessoas que vivenciaram isso. Chegam para mim e falam assim, não, eu estou aqui porque eu tive um problema no meu trabalho, eu tive um surto, eu comecei a ter palpitação, eu acho que é muita... E aí, tá bom, vamos lá. E aí você vai descobrindo que não é. Foi só o gatilho. É porque o copo já estava cheio e a gota transbordou. Mas, na verdade, o trauma estava lá, o abuso estava lá, ela colocou debaixo do tapete para sobreviver, foi viver a vida. Mas uma hora isso vai aparecer, vem. Né? Nós chamamos de sentimento recalcado. O recalcado é aquilo que a gente guarda, mas em algum momento ele tem que aparecer. Qualquer momento da sua vida. Isso que você escondeu aí, que você jurou que não vai mais tocar no assunto, isso aí que te causou muita dor e você disse assim, eu prefiro esquecer, não faça isso. Porque o recalcado volta. É melhor tratar agora enquanto ele está dominado. Não deixa ele voltar com toda a força não, que é difícil. Porque aí, de repente, não tem nem jeito, né? É difícil, bem difícil. Como é que se a gente vai conversando? Você vê, só num bate-papo, a gente vai começando a ver que nós temos... um leque, abre um leque e que nós vamos nos enquadrar em alguma coisa, em alguma fase dessa, né? E eu quero a minha cura, sabe? Porque é muito cansativo você viver e tentar mostrar. Eu não estou falando aqui que eu uso uma máscara, né, gente? É muito diferente. Eu quero... É uma dependência de ter que fazer sempre. Exatamente. Isso é muito ruim. A crença limitante é isso. Tem dias que eu não quero, mas eu estou presa na crença. Eu quero descansar, mas eu estou exausta, mas a minha crença diz que eu não posso, então eu não paro. Eu vou até o último limite. O último limite, eu vou até ele. Uma coisa que eu acho interessante, né? Esse sentimento de que não vai dar certo é um sentimento também ruim, porque você quer fazer alguma coisa, você já está achando que não vai dar certo, então você vai se esforçar humanamente, mas vai se dar tanto para aquilo funcionar, e quando não funciona é tão frustrante, porque você quer mostrar que tem que funcionar. Sim. Não é? Agora, tem coisas que eu vejo, por exemplo, pessoas que sofreram abusos, como nós falamos, pessoas que passaram por muita dificuldade na infância. A minha infância, que o pessoal da igreja sabe, a minha infância foi uma infância assim, bem carente depois da morte do meu pai. Então, eu canso de falar aqui, a gente tinha uma toalha para todo mundo, né? Não tinha, a gente ia para a escola, não tinha comida. Isso, não tinha dinheiro para fazer uma merenda, comer alguma coisa. Isso, mais tarde, gerou em mim que eu tenho que produzir para ter aquilo que eu não tive. E aí começa quando os filhos nascem. Eu comprei 12 pares de sapato para minha filha, cada um de uma cor diferente. Isso é normal, gente? Deixa para o consultório. Leve isso para o consultório que seu terapeuta vai falar com você. Eu vou ter que levar. Vou ter que levar. Agora, você vê que eu preciso de ajuda, né? Eu me conscientizo a cada dia. O ruim é quando você
vê essas situações e não pede ajuda. É Eu verdade. tô abrindo meu coração aqui para vocês, né? Então, já aproveitando aqui a terapeuta, então eu já vou marcar uma consulta, entendeu? E aí, Valéria, pastora Valéria, viu como isso aí, tudo que você falou tem a ver? Então, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa com depressão? Tá, Ou vamos lá. como se diz, tem depressão, tem ansiedade, crise de Crise de ansiedade, né? ansiedade, crise de pânico, né, Se várias você não síndromes. se você não cuidar de uma crise de ansiedade, que eu acho que eu sou muito ansiosa, você vai um dia Sim. Se você não deprimir. trata a depressão a tempo, né, de não se agravar, você desenvolve outras síndromes. E aí vem crise de pânico, síndrome do pânico, vem transtorno de ansiedade, e um vai desencadeando o outro, tá? Então, muitas pessoas, eu me arrisco em dizer 90% das pessoas que procuram um consultório com depressão só procuraram porque tiveram um piripaque no meio da rua. No Aí- trabalho, na igreja. Aí procura, né? Só. Mas Olha. aí quando você procura, já não é mais só depressão. Agora você vai tratar a depressão e uma crise de ansiedade, uma síndrome e assim por diante. Então a maioria das pessoas fazem isso. Não deixa chegar a esse ponto, né? Eu atendo, enfim, várias pessoas, mas um caso interessante de uma pessoa que ela foi parar no hospital 3 vezes, sim, achando que ia morrer. Então o coração começou a disparar muito forte, dor de cabeça, enjoo, vômito, diarreia. Todos esses sintomas são crises de ansiedade. Não, e dá palpitação, Muito né? forte. Você parece que vai desmaiar, você fica, né? Sim. Eu tô A pessoa pensa que está percebendo. tendo um infarto, a pessoa pensa que está tendo um derrame no meio da rua, a pessoa pensa um monte de coisa, a Tem uma já cabeça até que roda, perde visão. perde visão, não, a fala fica alterada. E aí, tô morrendo, chegou lá, fez todo quanto é exame, botou lá saturação, oxigênio tá bom, pressão tá boa, glicose tá boa, exame do coração tá bom, não tem nada. Foi embora. Dia seguinte, uma crise forte de novo, no outro 3 vezes seguidas, até que o médico falou assim: minha filha, você tem que procurar um profissional da área emocional, porque o seu problema não é físico. É mental, né? Emocional, né? Então, assim, isso nós Isso chamamos paralisa, isso, né? Paralisa a pessoa. nós chamamos isso de somatização. Existem pessoas que entram no consultório com uma gastrite braba e alguns dias ou meses depois ela já não sente mais nada. Olha isso. Porque não era gastrite, era somatização de problema emocional. O corpo, ele fala com você, tá? Essa é a maneira do corpo te parar, senão você não para. A sua mente está cansada, você não quer dar atenção, então o teu corpo fala assim, a tua mente fala, Vai dar. peraí, vou parar ela para ela entender que é sério. E Olha aí é que- quando a pessoa chega. Então, às vezes eu tenho uma enxaqueca que nenhum médico resolve. Você chega, começa a fazer terapia, você não acabou a enxaqueca. Você tem problema de esquecimento, que é um dos sintomas muito fortes. A pessoa esquece que está falando, esquece que estava pensando, esquece que estava indo ali, vai para a rua errada, sai com o sapato trocado, começa a falar coisa com coisa, começa a fazer terapia. Eu estou perdendo a memória. Não é Alzheimer, é problema da saúde, da área emocional. Você Tudo vê isso como se resolve. mexe, né? Como mexe com todo o nosso corpo, Mexe com né? todo o corpo. Meu Deus, a gente pensa que é uma coisinha e mexe. Você, dores na perna, dores aqui, ai, nossa, é que eu trabalhei, não fiz nada, acordei assim, tudo isso é somatização. Agora, uma outra coisa que eu estava lendo a respeito sobre pessoas que querem ajudar a mãe ou a irmã ou um familiar que convive com depressão e que ela acha que entende que pode ajudar. Aí começa a fazer coisas, por exemplo, não, eu vou ajudar. Não, você Eu precisa vou no fazer doutor isso. Google. Vou no Dr. Google, porque o Dr. Google vai ensinar, né? A gente está com mania do Dr. Google para tudo. Então, quer dizer, a gente começa a achar que pode ajudar a pessoa, aí começa a dar tarefas para a pessoa, então ajudar e ver que ela não está progredindo, você achar, volta aquele assunto, você achar que ela não quer, ela está de preguiça, ela não quer melhorar, mas o caso é que você não está preparado para ajudar. Então tem que socorrer e futuramente se socorrer também. Piora, gente, não faça isso. Não faça isso. O que você pode fazer é apoiar, amparar, dar amor, mostrar que está ali. É isso.
Se você não tem as ferramentas corretas, não se arrisque a fazer, é muito perigoso. Um dos maiores erros, pastora Cristina, de repente você já deve ter feito isso, ou alguém fez, você conhece alguém. A gente sempre conhece uma história assim. Fulano de tal passou mal do nada. Eu recebo pessoas assim o tempo todo. Não, é que eu tomei um remédio de uma amiga, que ela foi no médico, aí ele passou para ela, funcionou para ela e eu vou tomar. Porque foi muito bom, ela estava muito mal. Não faça isso. Aí a sua tia, minha filha, você está assim, olha, eu tomo isso aqui. Aí você toma um remédio da tua tia. Você toma um remédio da sua avó, da sua mãe. Não faça isso. Porque lembra que eu falei que a gente faz uma anamnese? Isso vai mostrar qual é o tipo de tratamento. Na terapia, eu sou terapeuta, mas dentro da terapia existem várias vertentes. Às vezes a minha terapia, a forma que eu atuo não vai ser bom para você. Você precisa de um acompanhamento cognitivo, comportamental. De um outro terapeuta que atue com uma outra ferramenta. Às vezes o cognitivo comportamental não é a ferramenta, não vai funcionar para você, mas a minha área vai funcionar para você. Então não existe uma depressão, existem vários fatores. Então o remédio da amiguinha pode acabar com você. Eu vejo muitos casos de pessoas que começam a tomar uma medicação de alguém que foi muito bom para ela, e ela começou a desenvolver uma piora, ficar muito pior, e não entender por quê. Porque você está tomando um remédio e você nem sabe para que é. Não é só um remédio para depressão, é vários. Não é só um ou dois, é um conjunto, de repente, para aquela pessoa, mas que para você não é esse conjunto. Então, existe uma anamnese, existe um acompanhamento, e às vezes demora-se mais de um mês para diagnosticar qual é a medicação correta. As pessoas têm pressa. As pessoas não tiveram pressa a vida inteira de cuidar. Aí, quando o negócio dá ruim, ela quer... Em um mês resolver o problema. Não, você vai ter que ter calma, você vai ter que ir num profissional para ele ver qual é a medicação correta para você. Senão vai ser pior. Agora, uma coisa que a depressão faz, eu estava lendo aqui, a pessoa se torna uma autocrítica, né? Muito. Ela se torna totalmente crítica dela mesma, ela começa a ter muita culpa, ela tem pessimismo, perda de concentração, quer dizer, ela começa a se culpar de tudo, né? Tudo. Então, uma coisa que eu queria sair daqui, sabe, essa noite, é consciente de o seguinte: vamos parar de julgar as pessoas pelo que elas estão sentindo. Exatamente. Gente, tratamento, eu li, antes da gente conversar, eu estava lendo durante essa semana, tratamento da depressão, ela pode ser muito rápido para cura para uns e muito longo para outros. E a gente fala, não, mas fulano teve depressão e ficou bom logo, mas você está aí um tempão, a fulana está aí um tempão, cada um tem o seu tempo, não é, Elizabeth? Isso é subjetivo, cada ser humano é um e único. Então, a pastora Cristina tem uma energia muito grande, aí a Elizabeth aqui também tem uma energia muito grande. Ela passou uma mesma coisa que eu passei, nós duas, mas só que, como cada um é um sujeito diferente, vai reagir de forma diferente. O meu tempo é um e o tempo dela é outro, a gente tem que respeitar isso. Você falou algo, pastora Cristina, que é lindo. Você falou, Beth, em algum tempo atrás eu não tinha entendimento e eu achava errado, eu julgava alguém, e hoje eu entendo. É necessário você começar a entender e ter a humildade de reconhecer que em algum momento você não entendeu, mas agora você precisa entender. Então, se você tem alguém na sua igreja, você é líder de departamento, você cuida de criança, de jovem, adolescente, ou você é um líder espiritual que dirige uma congregação, você precisa olhar para a sua ovelha e entender o tempo de produção dela. Toda ovelha tem um tempo de produção, né? O pastor está cuidando dela, ele alimenta ela, trata ela, tira a ovelha dela e aquela lã precisa crescer novamente. Enquanto a lã não cresceu, agora ela não é produtiva, ela precisa ter esse momento. E nós precisamos entender isso, que às vezes aquela pessoa que produziu muito, nossa, esse irmão, ele é demais. Só que agora, hoje, a produção dele diminuiu. Por que eu vou julgá-lo? Né, eu posso agora tentar entender o que está acontecendo com ele e falar para ele, olha, se você precisar de apoio, de ajuda, de um tempo, a gente está aqui para te apoiar, porque se ele produziu tanto para a sua vida espiritual, se produziu tanto para a sua igreja, por que agora não é o momento de você produzir para ele algo também que vai acrescentar nesse sentido? Não, você tem direito de se cuidar, você tem direito de se tratar e você continua sendo a mesma pessoa, independente de se você está tendo um cargo na igreja ou não. Né? Nós precisamos ter essa compreensão. Uma coisa sobre cura, né? Existe cura para a depressão? Sim. Eu acho que existe, sim. Então, eu vou até passar para você. E eu acho que depois que você é curado de uma depressão,
através dos remédios, através de oração, de acompanhamento. Você precisa, é porque a tendência é a gente esquecer, já estou curada, eu não quero mais saber, não preciso mais me tratar. Mas, na realidade, você tem que fazer, de vez em quando, eu acho que periodicamente, uma autoanálise, ir ao médico, né? Porque a tendência nossa é o seguinte, a mesma coisa, a gente toma um antibiótico. Aí não toma o antibiótico que é para tomar os dias todos. Mas aquilo que você falou, a gente toma 5 dias, mas era para tomar 10. Verdade. Ficou bom, você não quer tomar o restante. Aí você esquece aquilo, vai viver a sua vida e aquilo volta com muito mais força. Sim. Então, quer dizer, a cura? Não há cura? Há cura. Há cura para a depressão. É o que a gente está falando desde o início. É um conjunto de profissionais para te ajudar. Tem pessoas que querem ir só no terapeuta, tem pessoas que querem ir só no psiquiatra, tem pessoas que querem ir só para a igreja. Não, é um conjunto. Você é crente, você vai continuar orando, você vai continuar entregando na mão de Deus, é a sua parte. Você vai procurar um médico porque o terapeuta não vai te passar remédio, ele vai te passar o remédio. Aí você vai procurar o terapeuta porque o psiquiatra não vai ficar te ouvindo. É o terapeuta que vai te ajudar a ressignificar. Eu amo essa palavra. Todo profissional da minha área usa muito. O que é ressignificar? É você dar um novo sentido para uma mesma coisa, é a sua vida. Não dá para jogar a sua vida fora, é a sua vida. Mas dá para você dar um novo sentido para tudo aquilo que te machucou. Mas com a terapia, às vezes as pessoas falam assim, eu vou pagar para ir no terapeuta, isso é uma ignorância. Se eu tenho um amigo que me escuta, mas o teu amigo não é treinado para te ouvir, o terapeuta é. O teu amigo vai te ouvir e às vezes ele vai falar para você assim, né, isso aí, poxa, vai passar a mão nas suas costas. E o terapeuta, ele tem o compromisso de falar a verdade para você. E essa verdade é o que você não quer ouvir e você foge dela. E por isso você não busca uma ajuda de um profissional. Então, existe cura, existe tratamento, dá para ficar bem, dá para sair disso. Mas você entendendo que, se você gasta R$200 no shopping, deixa de gastar. Eu não tenho dinheiro? Tem, a gente tem. É porque a gente acaba porque achando as prioridades, né? Não é prioridade. Exatamente. Vou gastar, vamos supor, um tratamento de 1 mês e meio e tal, 2 meses, R$1.000. Pô, peraí, R$1.000 eu posso juntar para fazer não sei o quê. Só que você está deixando de cuidar da sua alma, né, da sua vida, porque você não colocou aquilo como prioridade. Você é o seu melhor investimento. Gente, eu sei que a gente está aqui na entrevista com a Cristina, mas eu estou sentindo até Jesus aqui. Você é o seu maior investimento. Verdade. Você que está em casa. Nós cuidamos de vidas. Como você vai cuidar de vidas fragmentado? Verdade. Às vezes nós estamos cuidando de vidas, mas faltando partes em nós. Mas você quer dar, você quer dar, você quer dar. E nesse entregar para alguém algo, vai saindo pedaços de você, mas você não para entender que você é o seu maior investimento. Isso aqui vai passar, o sapato vai passar, a sua roupa vai passar, o restaurante que você quer muito ir, tudo isso vai passar. Mas se você não entender que você precisa parar um pouquinho, cuidar de você para dar continuidade a tudo isso. Então, não adianta ter um armário cheio de roupa se você não está bem, não adianta você ter Netflix em casa se você não está bem, não adianta você ter o melhor carro, a melhor casa se você não pode usufruir porque você não está em paz, você não está feliz. Ou seja, você priorizou tudo, mas não está priorizando você e você está fragmentado. Então, eu sugiro que você invista em você. Se você ficar bem, você vai ser um ótimo pastor, você vai ser uma ótima missionária, você vai ser uma ótima amiga, você vai ser uma ótima mãe, você vai ser uma ótima filha, porque você está bem para isso. Verdade. Eu quase chorei aqui, tá, gente? Porque é o que ela falou. A gente quer dar atenção, quer dar uma parte da nossa vida, e a gente acaba esquecendo da gente. E eu sou tão amada. Eu preciso me cuidar também. Sim. Eu sou tão amada por meus irmãos. Eu vejo como eles me apoiam, sabe? Como eles se dedicam a esse trabalho. Então, eu preciso confiar mais. Eu preciso ter mais tempo nessa área para mim, eu preciso procurar ajuda, porque não que eu esteja, entenda bem, irmãos,
Eu estou bem, mas meu físico também, mas a mente da gente precisa de cuidado. Precisa, gente. E é difícil Precisa. você chegar ao ponto e falar assim, não, eu vou dar um tempo para essa área aqui, porque eu vou me cuidar. Sim. Porque senão a pessoa se torna tão exigente com ela mesma. Eu sou muito exigente comigo mesma, irmãos. Eu sou muito exigente na parte espiritual. Eu acabo exigindo do meu marido aquilo que, de repente, não é o que ele tem para dar. Porque a pessoa que é muito ativa acaba cobrando demais as outras pessoas. E a gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? E eu, como sou assim, ativa, eu cobro. As meninas sabem aqui como eu cobro. Acaba se Entendeu? tornando pesado. Sim. Principalmente para quem está sentindo, está passando, passa por isso. E a melhor coisa, depois de eu ter estudado isso, é saber que eu posso ser melhor. Comigo mesmo, tá, irmãos? Comigo mesmo, eu posso melhorar a minha vida, sabe? Eu posso ser mais tranquila, eu posso andar mais devagar. Eu não preciso estar correndo o tempo todo. E isso cansa, É muito cansativo. né? Então, eu chegar à conclusão que você precisa de ajuda, irmãos, é muito bom. É uma redenção, porque até você se conscientizar que você precisa de ajuda. Eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela é muito ativa igual a mim. E a gente falou assim, nós somos meio pavio curto, né? Sou um pouco Pedro antes de se converter, João antes de ter uma experiência. E eu falei para ela, vamos fazer uma live sobre isso, né? As pessoas superativas, aquelas que querem... Ela falou assim, pastora, eu sou meio a senhora. Eu falei assim, mas a gente precisa mudar. Porque a gente acaba exigindo das pessoas que não são aquilo que a gente é. A gente não tem que cobrar das pessoas aquilo que você é. Então você vê que existe uma falha. Tem algum lugar aí que eu tenho que descobrir. Você já me revelou aí algumas coisas, que é o quê? Síndrome? Crença limitante. Crença limitante. Crença limitante. Eu estou limitante, olha, irmão, vocês não têm noção. Então, quer dizer, eu preciso de ajuda. Eu acho que você também, muita gente precisa de ajuda. Sabe né? o que é lindo? Sabe o que é mais lindo dessa live, que eu sei que daqui a pouquinho vai acabar, mas ela vai reverberar na vida de muitas pessoas? O mais lindo que está acontecendo aqui é você ter uma referência espiritual dizendo para você que é possível buscar ajuda e se você precisa, você pode. Porque tem muita gente em casa agora que está te ouvindo que vai procurar ajuda porque você está falando isso. Isso é uma semente que você está lançando. E essas vidas que vão ser transformadas a partir dessa tua fala hoje serão frutos dessa noite. Porque tem muita gente que não busca ajuda porque ela está só esperando alguém falar assim, você pode, ela não tem essa voz de alguém que fala, vai lá, e ela até quer ir, mas ela tem medo, porque não tem um líder espiritual que a incentive. Então, eu tenho certeza do que está acontecendo aqui hoje. Do mais lindo de tudo isso aqui não é o cenário, é o fruto que vai sair daqui. Porque eu tenho certeza que a partir da sua fala, alguém vai ser encorajado, e já está sendo agora, para poder tomar essa decisão de procurar essa ajuda. E eu me sinto assim tão à vontade, sabe, queridos? Eu sou super transparente. Eu falo aqui na igreja, eu sou, vocês estão me vendo, isso aqui é o que eu sou. Então, eu acho que eu não preciso enfeitar um pavão para subir e mostrar, olha, não sei o quê. Eu não sou isso, eu sou assim, eu falo muito. Então, eu estava pensando, isso tem houve um gatilho lá atrás, alguma coisa nessa caixinha que ficou guardada, que hoje está abrindo. Está abrindo. Porque, veja bem, eu sou filha de uma mãe de 6 filhas. Fomos criadas todas iguais? Sim, todo mundo criado ali igual. Né? Passamos dificuldades iguais todos? Sim. E as minhas irmãs são muito diferentes. Cada uma reagiu de uma forma. Cada uma reagiu de uma forma diferente. Das 6 irmãs, eu aos 14 anos já dirigi e pegava carro escondido para sair. Olha aí, rebelde, gente. Então, aos 14 anos, minhas irmãs, nenhuma, todas elas têm carteira e não dirigem. Olha. Então, eu comecei a ser aquela irmã
aquela pessoa que precisava ser mais ativa para suprir aquela necessidade de alguma coisa. Meu padrasto, quando ficou doente, minha mãe tentando levar ele para o hospital, minha irmã tentou botar uma roupa nele, aí ele falou, liga para a Cristina. Aí eu cheguei lá, falei, bota a roupa agora. Aí ele pegou a roupa e botou. Então, eu sempre senti aquele peso como se eu tivesse que fazer tudo. Então, quer dizer, é um peso que eu carrego que está errado. Eu posso dividir isso, eu posso ser diferente, não é, Isa? Quando você romper com a crença limitante, isso tudo vai mudar. Isso gente, é lindo, a partir gente. de hoje eu estou rompendo. A gente se transforma. Depois da terapia, a gente se transforma. Você está falando aí, Elizabeth, mas você é terapeuta, você nunca foi paciente. Sim, eu sou até hoje. Porque todo terapeuta, e isso é uma regra do profissional, ele precisa fazer terapia para atender outras pessoas, tá? Então, se você conhece um terapeuta, não que ele vai fazer a vida toda, mas quando você está se formando, no tripé que você está se formando, há a exigência de você ser atendido por alguém. Porque como eu vou cuidar de alguém sem antes cuidar das minhas mazelas, tá? Então, eu sei como é bom sentar no divã, deitar no divã e falar coisas que você precisava falar a vida inteira, mas nem sabia que precisava. Quando você chega lá, você descobre que nem você precisava, mas você nem sabia. É uma descoberta incrível. Incrível, vale muito a pena. E detalhe, antes da gente encerrar, não precisa estar com depressão para isso. Você pode até estar se sentindo bem, mas você está em busca do autoconhecimento, de uma melhora de você mesmo. Você pode fazer isso, isso é muito legal. Você cresce como ser humano, você avança. Eu tenho pacientes que chegaram para mim, olha, eu não estou aqui por problema disso, mas eu quero me conhecer. Eu tenho algumas coisinhas aqui e ali, não desenvolveram um transtorno, não tem nada grave, mas quer se conhecer, quer avançar, quer crescer. Pessoas que querem trocar de profissão e tem aquela dificuldade, mas aí entra as crenças limitantes. São coisas simples que você pode sim procurar uma ajuda. E como essa crença limitante, eu prejudiquei outras pessoas. Porque elas agora ficaram presas na tua crença. Porque, o que acontece? Eu lembro disso, o meu genro teve uma fase muito difícil antes de conhecer a gente, e ele passou a fazer terapia, né? E cuidar, tomar antidepressivo, e casou com a minha filha. Poxa, glória a Deus, foi uma bênção, ele é um homem de Deus. Mas eu sempre cobrei ele, tu ainda toma esse remédio, rapaz? Então, eu julgava ele por ele tomar um remédio. Ele falou, dona Cristina, eu preciso, mas eu já estou bem melhor, entendeu? Então, quer dizer, Vitor, desculpa, tá? Olha aí, gente, coisa linda. Então, eu acho que o mais incrível disso tudo é a gente reconhecer as limitações das pessoas. Sim, isso é muito importante, né? Muito importante. E não julgar. O julgar é uma coisa horrível, entendeu? Eu ia deixar passar essa, gente, mas a pastora falou algo aqui muito importante. A gente falou que depressão tem cura? Tem, mas existem casos de depressão que são crônicos. E aí você vai ficar bem, porém, se tratando a vida toda com a medicação. Por exemplo, eu sou asmática, mas eu estou aqui falando muito bem com você, mas porque todos os dias à noite, antes de dormir, eu pego a minha bombinha, vou lá, faço uso dela para passar o dia bem. Eu vivo bem, porém, eu sei que sem essa medicação eu não vou viver bem. Então, a depressão crônica, e existem várias formas de você detectar isso, mas quando está ligada a hormônio, neurotransmissor, o seu organismo não produz. Então, não é que você tem trauma, não é que você tem nada. Você, pela lógica, nem você entende por que você está assim, porque você tem tudo para estar bem, tá? Você precisa ir no neurologista, não é só psiquiatra, fazer o exame para ver como está essa química do teu organismo, porque se o seu organismo tem dificuldade de produção de neurotransmissor, ou seja, sempre que ele tiver a baixa do neurotransmissor, você vai sentir os sintomas da depressão. Esse paciente provavelmente é aquele que é depressivo, mas ele pode ficar bem, contanto que ele tome a medicação dele sempre. Tá? Então, existem vários fatores, inclusive essa questão da química do organismo, que tem gente que não produz. Tá? A parte do cérebro não produz o que é necessário. Bom? A gente, na realidade, é muito aprendizado, né? É muito pouco tempo. É um pouco tempo para a gente aprender certas coisas, né? Eu acho que a gente merece depois tirar outro dia para a gente conversar, entendeu? A segunda, né? A segunda etapa, a segunda... Eu chorava, acho que eu vou chorar, e eu já vou ter começado o tratamento, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa ser falado. Por exemplo,
daqueles que acompanham a pessoa que está com depressão, ela também sofre demais, né? Sim. Acaba sofrendo e depois precisa de ajuda psicológica. É muito difícil você lidar com essa situação. É muita coisa, né? É muita coisa, verdade. E a Elizabeth Brasil, ela faz esse trabalho também, né, Elizabeth? Faço esse atendimento. Fala rapidinho aí, porque É, isso é importante. Eu sempre estou postando nas redes sociais, mas até hoje tem gente que manda mensagem, eu não sabia, né? Então, para quem não sabia, sim, eu trabalho com a saúde emocional. Além de atender nessa área de terapia, eu sou terapeuta naturopata também. Então, dependendo da situação, do trauma, do transtorno, dependendo do que for, dá para fazer tratamento com remédios naturais, com fórmulas naturais. E eu também faço essa parte de floral, de fitoterápicos. Você manda na farmácia de manipulação fazer. Mas isso depende do caso. Por isso é importante você procurar ajuda para saber qual é o seu caso, tá? Varia muito de caso. Mas eu atendo aqui em Caxias, na Vila São Luís, e atendo lá em Santa Cruz da Serra também. E aí, se você quiser uma orientação, é só pegar meu contato aí nas redes sociais. Tá? Elizabeth Brasil. Mas a gente faz esse acompanhamento sim, tá bom? Uhum. E eu esqueci de avisar vocês, nós vamos fazer um sorteio de 3 canequinhas nossas aqui. Ai, que amém? chique. De frente com Cristina. Chique, gente. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a tua vida. Tivemos um probleminha. Eu vou cortar a cabeça. Não. Eu preciso de tratamento. Eu não vou cortar a cabeça de ninguém, né, gente? Porque eu já comecei a me ajustar. Mas nós tivemos um probleminha e não conseguimos transmitir pelo Facebook, só YouTube. Mas nós vamos postar essa live lá no Facebook para quem não conseguiu, porque a maioria do nosso povo aqui é Facebook. Tá? Na nossa igreja tem muita gente no Facebook. Legal. Então, infelizmente, não conseguiram acompanhar. Mas nós vamos fazer um sorteiozinho e eu tenho certeza que você foi abençoado. Na próxima, você convide uma pessoa para estar aqui. Débora, fique ligado. Nós vamos ter uma live, Elizabeth, falando. Cadê os nomes? Vem cá, Lídia. Pacientes daqui. Eu tenho pacientes que são Ela está falando que tem pacientes que são daqui, está lá com ela. Eu tenho. E daqui a pouco ela vai receber uma paciente Cristina, né? Cristina Matos, entendeu? Olha, gente, que chique. Mas foi o INSS que me deixou assim, gente. Não foi não. Gente, para vocês verem a minha situação, estou lembrando aqui. Eu fui tirar uma radiografia panorâmica dos dentes, comecei a chorar. Aí a moça falou assim, só está chorando por quê? Eu falei, porque eu tenho medo. Ela, mas da radiografia? Eu falei, filha, eu devo estar trazendo algum trauma lá de trás. Então, não liga não, vai tirando aí, para você ver a situação. Leva isso para a terapia. O medo, né? Sim. Vai cercando você. Então, deixa eu falar uma coisa. Agora nós vamos fazer um sorteio. Nós vamos fazer uma live muito interessante, que é também falando sobre morar fora do Brasil. Porque tem muita gente que pensa assim, se encanta, sonha, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar na Europa. E nós vamos estar aqui com pessoas que moraram fora e moram fora e vai dizer para vocês o que é morar fora do seu país. Olha que legal isso. Porque a gente pensa que viajar para conhecer é uma coisa, mas para viver fora é difícil. Minha filha mora em Portugal e ela vê, mamãe, como é difícil. E graças a Deus ela tem uma família lá abençoada. Mas ela falou, mãe, é muito difícil. Então, aguarde que vai ter muita live aí. Vem cá, Lídia. Gente, me segue lá nas redes sociais, segue o meu YouTube também, Elizabeth Brasil, segue o meu Instagram, Elizabeth Brasil Oficial, o Instagram profissional, que é Elizabeth Brasil, _ terapeuta, Facebook, Elizabeth, tudo é Elizabeth Brasil. Mas a diferença é que o meu nome é bem simples, é Elizabeth com S-T-E. Bem simples, então Elizabeth com S e T-E no final, Elizabeth Brasil. Bom? Gente, vamos ficar de pé? Eu queria convidar, nós vamos ter um louvorzinho aqui para encerrar, mas nós vamos orar por vocês. Eu acho que esse tema é tão relevante, né, Nossa, Elizabeth? sim. Tão relevante. Eu acho que tem tanta gente precisando de ajuda. Foi o primeiro, e eu quero já deixar o convite aqui para a gente continuar esse assunto. Tem dicas, né? Nem deu para falar. Eu trouxe uma lista de dicas de coisas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Como
para agregar no tratamento, mas aí numa próxima a gente fala sobre isso. É muita coisa, não dá para falar tudo num dia só. Quer falar uma dica, pelo menos? Pelo menos uma bem rápida para você que está passando por depressão aí. Eu falo de planos ou projetos, alguma coisa a curto prazo. Tem pessoas que projetam coisas a longo prazo. Quem tem depressão ou está passando por esse quadro tem que fazer metas a curto prazo. Então, durante o seu dia, você vai escolher 3 coisas que você pode fazer e concluir. Por um exemplo, quem tem depressão tem dificuldade de sair de casa. Então, na sua meta a curto prazo, hoje à noite você já vai fazer sua lista de 3 coisas. Amanhã eu vou ao mercado. Coisas simples e rápidas. Amanhã eu vou levar o cachorro para passear. É fácil para quem não tem depressão, mas para quem tem é complicado. Mas se você colocar como meta e concluir, vai dar uma sensação de satisfação. O cérebro vai produzir dopamina e serotonina, aumenta isso em você, né? Prazer, e você começa a lutar contra a depressão. Então, metas a curto prazo, 3 todo dia à noite você coloca no papel lá. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Não vai ser fácil no começo, mas você escreveu como meta, você vai colocar o rosto para fora de casa. Amanhã eu vou lavar o cabelo. Para quem tem depressão, tem gente que nem está num estágio tão grave que não toma banho, não escova dente, não faz nada disso. Amanhã eu vou lavar o cabelo. Gente, é fácil para quem está bem, para quem está com depressão não é. Coloca lá, meta de amanhã, lavar o cabelo. Isso vai te dar saciedade e isso tudo que eu falei, produção de neurotransmissor, e você é uma dica legal. Poxa, tá vendo Tem aí? muitas dicas. Então, a gente precisa retornar, né, gente? Porque eu acho que depois a gente vai ver o feedback aí de vocês. Se vocês quiserem retornar esse assunto um segundo tempo aí, né? Você manda lá um recadinho, fala, ó, gostei, poxa, dava para continuar. Nós estamos com uma especialista, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E você que está em casa, fora, né? Eu estava pensando aqui, Elizabeth, fora que nós mulheres ainda temos aquele período de TPM, né? Não deu para falar, mas isso é muita coisa, gente. É muita coisa, a gente pode tirar né? um dia para falar só disso. Então, quer dizer, se vocês gostaram, manda um recadinho para a gente lá, que eu vou acertar com a Elizabeth, a gente vai sentar e vai ser benção. Isso é um bate-papo, né? É uma entrevista, mas na realidade é um bate-papo. E vamos orar por você. Mas antes disso, nós vamos fazer nosso sorteio das nossas 3 canequinhas. Vem cá, Lide. Nós fizemos isso aqui com muito carinho, tá, gente? É uma experiência. Eu vou tirar um. Elizabeth tira outro. Vou tirar um? Tchan, não, peraí. Primeira sorteada aqui, Mag Paula. A Mag daqui, amém, Mag? Você ganhou parabéns. Uma canequinha nossa. Aqui, ó, para você não me esquecer, tá bom? Tá linda, gente. Vai lá. Eu tirei, tchan, Kelly Barros. Kelly Barros. É daqui também, não? Ah, irmã da Débora. Kelly, você ganhou. E aí, Mag e Kelly, agora mais um. Mais umazinha. Mais uma para Elizabeth. Mais Tô uma me para sentindo o mim. Silvio Santos. Você vai tomar um café. Peraí. Mais uma, né? Ih, eu conheço essa pessoa. Ah. Jane Amorim. Ah, Jane, lá de Curitiba, amiga. Gente, lá de Curitiba, olha. Pastora Jane, minha amiga. Bem, eu vou passar aqui para minha amiga, porque eu estou sem óculos. Vamos lá. Eu acho Denise Gervasi. Eu acho que é isso. Denise Gervasi, é da isso? sede, né? Você ganhou, Denise? É da sede, Denise. Da sede. Você ganhou uma canequinha. Se você não gostar, né, filha? Dá pro seu pra marido. mim, que eu adoro, cara. Eu amo ganhar caneca. Dá pra mim. Nós vamos orar. Eu não sei se... Eu acho que ela podia ministrar esse louvor e a gente vai... Encerra com oração. Encerra com oração, Ok. tá bom? Ok, Vamos a gente fica aqui ou desce? Vamos ficar aqui. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você é importante. Você é importante para o Senhor. Você tem cura. Deus tem cura para você. Seu amor perfeito sempre esteve repousando
você não está sozinho, né, Elizabeth? Jamais. E seu De repente tinha alguém querendo uma resposta, né? Tava esperando esse momento e Deus trouxe uma resposta para sua vida. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Se você Jesus é a puder, nossa louva aí com a resposta. gente, você que está em Isso. casa. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Alcança vidas nessa Seu noite, amor Jesus. perfeito Cura a dor da alma. esteve Trabalha. repousando em mim. Glória. Aleluia. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Se você que está em casa quiser chorar, chora. Chora no colo de Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas.
Aleluia. Vamos orar. Oh, queria que você orasse, Elizabeth. Se você puder, se você estiver em casa, num local que você possa, feche os teus olhos. Conosco você está no trabalho, no trânsito, mas liga o teu pensamento em Deus agora. Se você estiver no hospital, não importa. Pai bendito, essa noite é uma noite que o Senhor preparou para nossas vidas. Essa noite é uma noite que o Senhor preparou para pessoas que nós nem conhecemos. Nós não temos dimensão de quantas pessoas o Senhor está alcançando nessa noite. Pessoas que passaram talvez uma vida inteira de dor, sem saber o que fazer, como agir, mas que hoje receberam de Ti o entendimento, Senhor, que é possível sim ficar bem, é possível sim ser curado, é possível sim, Pai, viver uma plenitude de alegria, é possível sim, Senhor, poder Te servir, Pai querido, mais alegre, não andar com peso, não andar com uma carga, não. Essas pessoas hoje que estão sendo alcançadas entenderam e estão entendendo, Senhor, que é possível. Pai querido, talvez tenha alguém aí em casa, talvez tenha alguém no trabalho, ou no hospital, ou no trânsito, eu não sei, ou na rua, sentado numa calçada. De repente alguém que não está vendo agora, mas vai ver posteriormente essa live, Senhor. Pai querido, pensando que nasceu para sofrer, porque tudo sempre deu errado, porque tudo sempre foi tão pesado. Talvez tenha alguém, Senhor, que está ouvindo ou que ainda vai ouvir, e que o seu pensamento não era para eu ter nascido, porque eu nasci, porque, Senhor, tantos questionamentos, mas hoje, Senhor, nós estamos aqui como igreja para profetizar um novo ciclo, uma nova fase, uma fase de cura, uma fase de transformação. Eu acredito que haverá frutos, eu acredito que receberemos uma mensagem no message, no direct, não importa como, mas alguém irá dizer, depois daquele dia, algo começou, algo poderoso. Senhor, que o Senhor possa fazer essa semente germinar, que o Senhor possa a partir de hoje começar um processo de cura na vida de cada uma dessas pessoas, também na nossa vida, que esse processo não pare, mas que ele continue, que nós venhamos crescer e avançar em Ti, Senhor. É isso que eu te peço para essas vidas e para as nossas vidas, acreditando que o domínio está nas Suas mãos. E se porventura alguém que está aí ouvindo entendeu hoje que precisa, que é necessário procurar ajuda, direcione essa pessoa, que ela não vá em qualquer lugar, mas que ela vá no lugar certo. Coloca o profissional certo, alguém enviado de Ti, Senhor, para abraçar essa causa, para orientar, para direcionar, ó Pai. Toma cada detalhe nas Suas mãos, providencia o financeiro para quem talvez esteja questionando, eu entendi hoje que preciso, mas de onde virá? Providencia, Senhor. Pai, o milagre é para Ti, Senhor. Que o Senhor hoje, Pai, comece um novo ciclo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus, como a missionária falou, que Deus, sabe, toque cada vez mais no teu coração. E peço à igreja, a vocês, perdão por alguma coisa. E, sabe, eu amo esse lugar, eu amo vocês. Obrigado por todo o apoio. Obrigado, Elizabeth, por você estar aqui, ter aceito o meu convite. Entendeu? Eu tenho certeza que Deus também vai levar você a lugares altos, mais altos. Você não está aqui à toa. Deus tem um plano e propósito maravilhoso para você. E para você aí também, muito obrigado. Compartilhe se você quiser compartilhar. Compartilhe sim. Porque eu acho importante. E tenho certeza, se você quiser ouvir outra live do mesmo tema, ou algumas coisas, algumas perguntas que vocês queriam fazer e não deu tempo da gente responder, escreva, porque a gente prepara isso para uma outra ocasião, né? Sim. Nós faremos isso aqui de 15 em 15 dias. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja poderosa e que você viva o melhor. Cobre-se menos, porque eu vou fazer isso. Viva mais. Yes. E perdoe mais, julgue menos. Yes. E entenda que as pessoas não são iguais a nós. Amém? Aleluia. Boa noite. Que Deus te abençoe. E esse foi o primeiro de Frente com Cristina. Eu estava esperando para falar isso.
Obrigada, boa noite, Tchau, queridos. Que Deus gente. abençoe. Obrigada por tudo. Tchau. Oi?